Mateus capítulo 14, de 22 a 33, é um texto bastante conhecido, uma história bastante conhecida, mas como eu havia prometido na última reunião, nas últimas celebrações que tivemos aqui, Deus vai ministrar ao meu coração e ao seu coração estes princípios, esse texto, Mateus 14, 22. O texto sagrado diz assim: logo em seguida Jesus insistiu. O texto está dizendo que Jesus compeliu, e Jesus instou com os discípulos para que eles entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele, Jesus, despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco, com os discípulos, já estava a considerável distância da terra, fustigado, açoitado pelas ondas, porque o vento soprava contra o barco, contra ele. Alta madrugada, entre 3 e 6 horas da manhã, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados, ficaram com medo e disseram: é um fantasma, é um fantasma, e gritaram de medo. A palavra grega para medo aí é phobos, fobia, medo, pânico. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, não tenham medo, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, por sobre as águas, andando sobre as águas. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, prestou atenção no vento, considerou o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente, instantaneamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Queridos, no ano de 2014, Jesus dará algumas instruções para mim e para você. Instruções específicas para nós, instruções de direção. Nós precisamos saber como realizar, como obedecer, como praticar essas instruções que Jesus nos dará no decorrer do ano de 2014. Precisamos saber que tudo aquilo que a Bíblia pede para fazermos, o principal beneficiado, quem lucra com isso somos nós. Se a palavra de Deus diz, faça assim, ao obedecer, ao fazer, nós ganhamos com aquilo. Deus jamais pediria algo para mim e para você que não trouxesse benefícios para nós, ou que trouxesse algum tipo de dor, de malefício. Jamais, jamais ele faria assim. Esse texto diz que Jesus compeliu, ele forçou, ele obrigou os discípulos a entrarem no barco, porque os discípulos não queriam obedecê-lo. Como se Jesus estivesse empurrando aqueles homens pelas costas: entrem no barco, entrem no barco. E eles resmungando, dizendo: não, Senhor, espera lá, acho que não. E Jesus compeliu, Jesus disse: faça isso, insistiu com eles. Era a vontade de Jesus contra a vontade deles. Jesus queria que eles atravessassem para o outro lado do mar da Galileia. E o texto diz que, ouça isso é importante. O texto diz, pelo fato de eles estarem obedecendo Jesus, fazendo o que Jesus pediu,
eles se envolveram num grande problema. Alguém já chegou para você quando você está no meio de uma luta e já te acusou dizendo: você está no meio dessa luta porque você está fora da vontade de Deus? Já? É brecha na sua vida, meu irmão. É pecado. Por isso que você está com problema. Mas os discípulos estavam com um tremendo problema, porque eles estavam fazendo exatamente o que Jesus ordenou. No ano de 2014, quando você passar por alguma situação adversa, penosa, momento turbulento, lembre-se disso. Não aceite a acusação do inimigo de que você está em pecado, de que você está em falha, de que você está em dívida. Não aceite isso. Sabe por quê? Porque quando Jesus nos impele a fazer algo, e quando vem uma tempestade, uma tormenta, é Satanás, o nosso adversário, querendo impedir que a vontade de Jesus seja obedecida. Mas o texto sagrado diz que Jesus, ele veio socorrer os seus discípulos. Essa é a diferença quando eu e você passamos por problemas, estamos no centro da vontade de Deus. Ele vem, sempre Ele vem, Ele vem, sempre Ele vem nos socorrer. Sempre. Mesmo que Ele tenha que fazer milagres para nos ajudar. Ou seja, Jesus ele veio andando sobre as águas para poder socorrer os seus discípulos. Ele realizou milagres para poder proteger aqueles que o estavam obedecendo. Interessante, nós vemos que Jesus, ele avança contra as ondas, ele avança contra a tempestade, ele enfrenta o mesmo problema que os discípulos estavam enfrentando. Ele vivencia a mesma luta, a mesma situação. Ou seja, ele sabia exatamente o que os discípulos estavam passando. Por isso que o escritor aos Hebreus diz que nós temos um sumo sacerdote que sempre pode se compadecer de nós, porque em tudo ele foi tentado. Quando você geme, ou quando você menciona alguma luta, Jesus sabe exatamente o que você está falando. Sabe exatamente a dor que você está sentindo. Nós vemos isso nesse texto, nesse quadro aqui. Agora é interessante que quando Jesus estava se aproximando, era entre 3 da madrugada, 6 da manhã, escuro, vento, o som do vento, o mar, as ondas batendo. Interessante, nós vemos que Jesus vem andando e os discípulos viram aquele vulto e gritaram de medo. É um fantasma! Eles não tinham para onde correr, o barco não era tão grande. É um fantasma! Que lição eu e você podemos tirar disso? A lição que eu e você podemos tirar é que Jesus, ele vem nos socorrer e nem sempre da maneira como nós achamos que ele tem que vir. Ele vem nos socorrer do jeito dele, da maneira dele. Por isso, cuidado para não rechaçar, rejeitar, repelir a ajuda, o socorro dele. Imagina, você está passando por uma situação difícil e o socorro dele vem através da sogra. Aí você diz: socorro, é um fantasma. E aí? De repente, eu e você precisamos entender que Deus usa provedores improváveis. E às vezes nós desprezamos o socorro, rejeitamos o socorro dele, e por isso perpetuamos a nossa angústia, a nossa dor,
A nossa adversidade, a nossa luta se mantém por quê? Porque nós estamos rejeitando o socorro dele. Nós achamos que ele socorre, mas ele socorre do jeito que achamos que tem que socorrer. Mas ele é livre, ele é Deus, ele faz do jeito dele. O texto diz que eles estavam com medo da manifestação de Jesus, da intervenção de Jesus, da maneira com que Jesus estava socorrendo-os. Eles estavam com medo. Jesus diz: não tenham medo, sou eu. Pedro disse: se é o Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Pedro pede para ir ter com Jesus, e Jesus diz, e Jesus declara, e Jesus libera uma palavra. Jesus diz: venha, venha. E o texto sagrado diz que Pedro, ele sai do barco, ele desce do barco. Não é um barco grande, eles não tinham grandes embarcações, era uma canoa grande. Ele desce, ele pisa sobre as águas, ele não afunda, e ele vai caminhando em direção a Jesus. 1 passo, 2 passos, 3 passos, 4 passos em direção a Jesus. Aqui nós estamos vendo 2 direções de Jesus. A primeira: entre no barco e atravesse. A segunda: venha. Enquanto eles estavam no cumprimento da palavra do Senhor, fazendo o que a palavra do Senhor havia dito que eles deveriam fazer, Pedro então está andando sobre as águas. E o texto sagrado diz que, num determinado momento, Pedro reparou, olhou para o vento, olhou para a tempestade, olhou para as ondas e começou a afundar. Por quê? Pergunta para a pessoa que está do seu lado: por que ele começou a afundar? Quem tem a resposta? Por que ele começou a afundar? E ele disse: Senhor, socorre-me. Jesus imediatamente estendeu a mão, tirou ele das águas, trouxe ele para cima. E Jesus e Pedro voltaram os dois andando para o barco. Jesus não pegou Pedro pelo cabelo e voltou Pedro nadando, não. Eles voltaram andando sobre as águas. E Jesus olha para Pedro e diz assim: por que você duvidou? Pedro, por que você duvidou? Dúvida. A água era a mesma? Era a mesma. Quando ele não tinha dúvida, a água sob os pés, debaixo dos pés de Pedro, era como que concreto. Ele duvidou, a água já não era mais concreto. A água se manifesta como água. O que tem a ver a dúvida com o líquido? O que tem a ver a dúvida com a gravidade? É porque a dúvida, ela inutiliza, ela inviabiliza, ela anula, ela cancela a palavra. E você passa a ser controlado, regido pelas leis da natureza. Por isso que Jesus diz: Pedro, por que você duvidou? Por que você teve medo? O vento era forte, as ondas altas. Queridos, ouça isto. Quando Pedro estava afundando, Jesus não estava mais ali. Jesus desapareceu e Pedro não viu mais Jesus, por isso ele afundou. Foi? Não.
Vocês trouxeram o cérebro hoje? Trouxeram? Pensa comigo. Eu vou sair deste grupo familiar porque eu estou passando problemas e já não sinto mais a presença de Deus. Eu vou sair desta igreja porque já não sinto mais a presença de Deus. E por isso eu estou passando problemas. Tinha a presença de Deus quando Pedro começou a afundar? Jesus estava ali quando Pedro começou a afundar? Tinha alguma coisa a ver com a presença ou com a ausência de Deus, o fato de ele estar afundando? Não. Aleluia. Jesus disse simplesmente: Pedro, você duvidou da minha palavra, mesmo que você a tenha experimentado por um tempo. Por um tempo você creu e por um tempo funcionou na sua vida, mas agora você não está crendo, você está duvidando, por isso essa mesma palavra não está funcionando na tua vida. Por quê? O texto diz que Jesus estendeu a mão, ajudou a Pedro, a água era a mesma, Jesus não afundou. Diz para a pessoa que está do seu lado: Jesus nunca afunda. E Jesus disse que Pedro, você está afundando porque você duvidou. As coisas vão mal, não porque Jesus não está presente, mas porque nós duvidamos. Não é porque a presença dele não está mais conosco. Ele disse: eis que eu estarei convosco todos os dias. Ele está conosco, mas porque as coisas não vão bem, Pio? Porque eu estou duvidando. A água era a mesma, a gravidade era a mesma, e Jesus disse: você duvidou. Diz: você tem medo, você tem dúvida. O medo, a dúvida, exige explicações. A dúvida é uma hesitação. A dúvida, ela considera. A dúvida pergunta: e se acontecer isso com meu marido? E se acontecer isso com a minha esposa? E se acontecer isso com o meu trabalho? E se em 2014 acontecer isso com a minha empresa, o meu emprego? E se... A fé é um salto, a fé é um pulo. Você salta. A dúvida, ela pergunta: e se não acontecer? E se... Isso é dúvida. Mas a fé é um salto. A fé é um pulo. Você simplesmente pula. Fé é pular. Dúvida é hesitação. Fé é certeza. Fé não é pular no escuro. Não, não. Fé é pular em cima da palavra de Deus. Fé é pular sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus diz, pronto. Eu não preciso entendê-la. Eu preciso crer na palavra. Quando nós misturamos fé na palavra, o impossível se torna possível. Quando nós misturamos fé na palavra, as nossas experiências jamais serão explicadas com a nossa mente. Pedro começou a andar sobre as águas. Não. Pedro estava andando sobre a
palavra. Que palavra? Venha, Pedro. Ali que ele estava andando. E Pedro, ele duvidou da palavra, por isso ele começou a afundar. Durante o processo, ele deixou a palavra de Jesus e começou a considerar, a perceber, a olhar para as ondas, para o vento e raciocinou: não é lógico andar sobre as águas, não faz sentido isso. Queridos, no ano de 2014, você fará o que você nunca fez, você alcançará o que você nunca alcançou, você vencerá o que você nunca venceu, você se tornará uma pessoa imprescindível sobre a face da terra, desde que você creia na palavra. Creia na palavra. É necessário crermos na palavra. Saiba de uma coisa, que o que Deus está te dando hoje, nesse dia, a você, não é saúde. O que Deus está dando a você não é prosperidade. O que Deus está dando a você não é um novo trabalho. O que Deus está dando a você é a palavra que lhe dá saúde, é a palavra que te prospera, é a palavra que te dá um novo emprego, é a palavra. O que nós enxergamos com os nossos olhos, toda a materialização, a materialidade das coisas, tudo foi criado pela palavra. Tudo que existe, a Bíblia diz em Hebreus, capítulo 11, que pela palavra, os mundos, cosmos, o universo foi criado pela palavra. E Deus está chamando a minha atenção, a sua atenção hoje, para entrarmos daqui a pouco em 2014, para você ser uma pessoa extraordinária, imprescindível, mais que vencedora. Ele está dizendo: a única coisa eu te peço, creia na minha palavra. Simples assim. Crê na palavra do Senhor. O que Ele está nos dando é a palavra dEle. Deus, Ele coloca no nosso espírito a palavra dEle. Por isso, você pode ir a qualquer lugar, mesmo que seja sobre as águas, desde que você creia na palavra. Você pode vencer qualquer adversidade, desde que você caminha sobre a palavra, porque a palavra te faz vencedor. Aleluia, aleluia. Meu irmão, você pode conquistar o que você quiser em 2014, se você crer na palavra. Você pode ser quem você quiser em 2014, se você crer na palavra. A palavra da fé que pregamos, a palavra que está impregnada no nosso espírito, que começamos a confessá-la, e a palavra que está na nossa boca, a palavra da fé, a palavra que torna o impossível impossível. Aleluia. Tudo é possível aquele que crê. Diga para a pessoa que está do seu lado: fé é pular, dúvida é considerar, fé é pular, dúvida é hesitar. A fé depende da palavra de Deus, da palavra liberada. Em muitas situações a fé não é razoável. Ah, pastor, eu estou com uma necessidade e o senhor orou nessa direção, mas isso não é razoável. Quem te disse que a fé é razoável? A dúvida trabalha com aquilo que é razoável. A fé não. A fé não. Em muitas situações, a fé, ela não é razoável. A fé, ela pula sobre a palavra. Aleluia. Aleluia.
ame a palavra. Abra o seu peito, o seu coração para a palavra. Leia a palavra, mesmo que você não entenda, diz: Senhor, está escrito, isso é meu, aleluia. Receba a palavra, creia na palavra. E assim sendo, se você puder, levante uma das suas mãos. E assim sendo, crendo na palavra, você vai mover em 2014 em maturidade, aleluia. Você será ungido até os ossos, aleluia. Eu libero sobre a sua vida o dom da fé. Eu libero sobre a sua vida o entendimento. Eu libero sobre a sua vida a revelação da palavra. Eu libero sobre a sua vida a ousadia. Eu revelo sobre a sua vida, libero sobre a sua vida uma capacitação extraordinária, que a sua esposa vai ficar surpresa com você, que o seu esposo vai ficar surpreso com você, que os seus filhos ficarão surpresos com você, porque você moverá sobre as águas, você moverá sobre a palavra, você abrirá portas que nunca foram abertas, você passará por caminhos que você nunca passou, você vai alcançar aquilo que você jamais pensou que poderia alcançar, porque esta é a palavra de Deus para a sua vida. Palavra de Deus para a sua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Queridos, está vindo sobre esta igreja, sobre o nosso ministério, uma unção de ousadia, uma unção de autoridade. Durante o ano de 2013, vez após vez nesse púlpito, nós declaramos, nós profetizamos, mas eu estou chamando agora a realidade, os frutos da palavra aqui pregada em o nome de Jesus. Aleluia, você verá com os teus olhos, você tocará com as suas mãos, você perceberá a glória de Deus, a unção de Deus, como nunca antes, como nunca antes, como nunca antes. Aleluia. Creia nessa palavra, marche em cima dessa palavra, conquiste baseado nessa palavra. A sua hora de avançar chegou. O Senhor Deus, Ele te concede sementes para você plantar, para você colher como nunca antes na sua vida. Você vai falar diferente, você vai andar diferente, você vai comprar diferente, vai vender diferente. A Bíblia diz que eu e você somos um povo peculiar, um povo diferente. Nós não somos como as demais nações, nós não somos como os demais povos da terra. Nós somos um povo peculiar, como a menina dos olhos dele. Aleluia, esta é a palavra. Creia na palavra, ande sobre as águas. Aleluia. Agora, daqui a pouco, na mídia nacional, nós vamos ver transmissões. Muitos mensageiros do diabo, nas telas das televisões do Brasil, irão semear sementes de que o ano de 2014 será um ano de tormenta. O ano de 2014 será um ano de ventos fortes, um ano de tempestades. Previsões de lutas, de tribulações para 2014. Esses agentes do diabo, esses profetas do inferno, usarão os meios de comunicação para dizer que vai ser um ano difícil economicamente, vai ser um ano difícil para as famílias, vai ser um ano difícil para os jovens, vai ser um ano difícil para os casais. Mas nesta hora, em nome de Jesus Cristo, aleluia, em nome de Jesus Cristo, nós estamos aqui e nós secamos essas sementes,
Nós dizemos que essas mensagens não irão prosperar. Nós declaramos que esses profetas de Baal, que essa mensagem caia por terra, em o nome de Jesus Cristo. Em o nome de Jesus Cristo, não vai frutificar, não vai alcançar êxito. Nós amarramos os poderes do inferno, nós mobilizamos os poderes das trevas, nós estamos agora amarrando toda a força do inferno, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus Cristo, em o nome de Jesus Cristo, e profetizamos, será o ano da igreja evangélica no Brasil, e profetizamos, será o ano do povo de Deus nesta nação, e profetizamos, a igreja vai crescer, e profetizamos, haverá diferença sim, entre aqueles que servem a Deus, e aqueles que não servem a Deus. Declaramos que as riquezas dos ímpios virão para as tuas mãos, em nome de Jesus Cristo. Declaramos sim, que é um ano de colheita, é um ano de multiplicação, é um ano de expansão, é um ano de milagres, é um ano de famílias estruturadas, é um ano onde o coração dos pais se converterão aos filhos, dos filhos aos pais, em nome de Jesus Cristo, 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 em nome de Jesus Cristo. Ora bababababa, ota katababa sataraba, orororobaba shandaraba, ele andalaba, arababa, aquele que é pequeno, aquela igreja, aquele grupo que são 10 virão a ser 100, aqueles que são 100 virão a ser 1000, aqueles que são 1000 virão a ser a 10.000, aqueles que são 10.000 virão a ser 100.000, aqueles que são virão a ser milhares e milhares. Os templos no Brasil começaram hoje, eu declaro em nome de Jesus, a ficarem pequenos. É um tempo de uma grande colheita. Eu vejo, levantando da banda do mar, uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E eu digo, haverá uma grande chuva, haverá uma grande chuva, haverá uma grande chuva. Eu declaro que a aridez cessou, eu declaro que o deserto vai florescer, eu declaro em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Receba, meu irmão, receba, meu irmão. Diga, eu creio, eu recebo, eu creio, eu recebo. Ora, oh. Eles querem que você olhe para o vento da crise, do desemprego, da inflação, mas você não vai aceitar isso. Você dirá em nome de Jesus Cristo: vento, cessa-te, mar, aquieta-te, divisão, desapareça, desemprego, desapareça, depressão, saia, escassez, sai em nome de Jesus. Você é extraordinário, meu irmão. Em nome do ministério dessa igreja, eu declaro que é uma honra pastorear a sua vida. Você é extraordinário, porque o Espírito de Deus habita em você, porque o anjo do Senhor acampa ao seu redor, porque você foi lavado com o sangue do Cordeiro, porque o seu nome está escrito no livro da vida. Você não é uma pessoa comum, você não é uma pessoa comum, você é uma pessoa extraordinária. Você é rei, você é sacerdote, em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. A graça está disponível à sua vida. Graça significa que Deus já nos ama tanto quanto é possível um Deus infinito nos amar. A palavra de Deus ativa o poder do dono da palavra. Quando você declara a palavra, o poder do dono da palavra é ativado na sua vida. O medo ativou a alma, a mente de Pedro sobre as águas, e ele começou a afundar. Agora a fé, ela na palavra ativa o poder do dono da palavra.
Diga comigo: eu rejeito o medo. Eu rejeito a dúvida. Eu rejeito a doença. Eu rejeito a escassez. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu rejeito o medo. Eu rejeito a dúvida. Eu rejeito o medo. Eu rejeito a dúvida. Em nome de Jesus. Aleluia. O medo, ele ativa o poder de Satanás. A fé ativa o poder da palavra de Deus. Por isso que a Bíblia diz que Deus não nos deu um espírito de medo, mas um espírito de poder. Aleluia. O poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo é teu, é teu, é teu, meu irmão. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Use o poder de Deus, a palavra de Deus que está na sua boca. Diante de uma situação adversa, declare a palavra de Deus. Se você na hora não lembrar o versículo bíblico, ore em línguas. Declare a palavra, fale em línguas. Declare a palavra, fale em línguas. Você é extraordinário. O poder de Deus está sobre a sua vida. Aleluia, 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 aleluia. Ora baixandalababa. Trece que te labachandarabá. Ora basanda de que bahana bachondarabás. Rechelebirabababababá. Ore em línguas, meu irmão, profetize. Profetize sobre a sua vida. Você é o seu primeiro profeta. Você é o seu primeiro profeta. Fale em línguas, declare, declare, declare. O Senhor é meu pastor, aleluia. Nada me falta. Ah, Senhor, eu recebo das tuas mãos o ano de 2014. Porque eu sou como árvore plantada junto a ribeiros de águas. Eu dou fruto na estação própria. As minhas folhas não caem. Tudo quando eu faço eu prospero. Em nome de Jesus, aleluia. Deixa essa palavra entrar no seu espírito. Vá orando, vá orando, vá orando. Diga: Senhor, eu recebo, eu creio, Senhor. Eu recebo essa palavra. Senhor, aqui estão, Senhor, esses propósitos. Aqui, Senhor, estão vidas, almas, ó Deus, listada nessas folhas aqui, Senhor. Nós declaramos salvação. Nós pedimos perdão, ó Deus, por essas pessoas terem rejeitado a Cristo Jesus, o Salvador. E nesta hora, Pai, nós declaramos que toda a cegueira das trevas caia por terra. E nós declaramos salvação. Espírito de Deus, sopre essas pessoas agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Estes propósitos listados aqui em janeiro, em fevereiro, em março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, nós chamamos a existência, nós chamamos a existência, o milagre, nós declaramos, assim será, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus o Nazareno. Aleluia, 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 aleluia. Eu bendirei o Senhor, meu Senhor, teu santo nome. Como nunca cantarei, adoro o teu santo nome. Eu bendirei o Senhor, meu
Aleluia. Aleluia. Amém. Ainda em pé, meu irmão, tem um texto na palavra que diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. E o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo. Jesus, ele toma o pão, ele parte o pão e diz: isto é o meu corpo. Jesus, ele toma nas suas mãos o pão e ele parte o pão. Ele diz: isto é o meu corpo. Com esse gesto, Jesus estava dizendo: eu estou partindo o meu próprio corpo, espontaneamente, voluntariamente. Eu estou me permitindo partir. Esta é a minha vontade. Por semelhante modo, depois de haver ceado, comido o pão, ele tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Pai, obrigado. Obrigado, Deus, pela ceia. Obrigado, Senhor, pela tua mesa. O teu corpo partido, Senhor, fez com que o sangue vertesse, fosse derramado, para a remissão dos nossos pecados. Pai, obrigado porque podemos, como igreja, entregar esse ano de 2013, ceando, fazendo em memória do Senhor, em lembrança, com gratidão, com adoração, com louvor, dizer obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. E podemos também, Senhor, entrar no ano de 2014, certos de que o sangue da aliança está sobre as nossas vidas, certos de que todas as feridas, certos de que todas as marcas, todas as doenças que caíram sobre Jesus pertencia a nós, e tudo foi removido, tudo foi tirado. Deus, obrigado. Deus, muito obrigado. Deus, muito obrigado. Pai, nós queremos participar dessa mesa, queremos participar dessa ceia, com gratidão em nossos corações, em o nome de Cristo Jesus. Em o nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Os irmãos estão entrando com a ceia. Eu quero lembrar você que o cálice, ele é descartável, né? Você pode jogar no cestinho de lixo. Uma vez mais, a nossa gratidão a Deus pela sua vida. A nossa oração é que tudo aquilo que foi profetizado hoje sobre a sua vida se materialize, se concretize em nome de Jesus. Quero ouvir os seus testemunhos dos feitos de Deus, das dádivas de Deus, das bênçãos de Deus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Que o favor de Deus, que é a face de Deus, esteja sobre a sua vida, e um feliz ano de 2014, em nome de Cristo Jesus. Amém. Você pode ser no seu lugar, 2, 3 ou mais pessoas. Pega o pão, pega o cálice, participe com alegria, com gratidão, em nome de Jesus. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu.
Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, o céu azul de estrelas pontilhados, o teu poder mostrando a criação. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando eu medito em teu amor tão grande, teu filho ao mundo dando pra salvar, na cruz vertendo o seu precioso sangue, minha alma pôde então purificar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu, grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando enfim Jesus